Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Chegamos ao meio da semana, quarta-feira, 20 de abril de 2022. Começa agora o Câmara Notícia ao vivo, meio-dia e 32. Eu quero a sua participação, hein? Envie a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp, que é 19 é o nosso DDD 978293776. O número está aqui embaixo da sua tela. Lembrando sempre, hein? O número do WhatsApp apareceu aí na sua tela, você tem uma outra opção. Ou você anota aí o número e adiciona, ou você tem a opção do QR Code, olha só. Tô apontando aqui para ele. Então, se o seu celular estiver aí perto, pegue, abre a câmera como se fosse tirar uma foto. E você aponta para esse QR Code, porque aí já vai aparecer na tela do seu celular o WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e manda o seu elogio, uma crítica construtiva ou um questionamento que a gente conversa ao vivo nesta quarta-feira. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Comissão Permanente das Pessoas com Deficiência ou Mobilidade Reduzida da Câmara debate o Abril Azul, mês dedicado à conscientização do autismo. Comissão Especial de Estudos da APA Campinas prepara relatório final. E hoje é quarta-feira, mas com cara de sexta, porque é véspera de feriado. Então você já sabe, tem a agenda cultural com dicas para você curtir os 4 dias. Câmara Notícia hoje com muitos assuntos. Nós vamos falar também sobre o Campeonato Brasileiro da Série B. Amanhã tem Grêmio e Guarani lá em Porto Alegre. No sábado, a Ponte tenta a primeira vitória na competição contra o CRB, jogo aqui em Campinas. Hoje pela manhã teve coletiva do prefeito Dário Saad. Então, muitos assuntos, mas a gente abre com aquele serviço importante, viu? De abre e fecha dos estabelecimentos aqui na cidade de Campinas, neste feriado prolongado. Neste feriado, a Defesa Civil continua com atendimento 24 horas, com chamadas por meio do telefone 199. A Guarda Municipal vai manter a rotina de trabalho com funcionamento 24 horas. O contingente é pelo telefone 153. Mercado Municipal. Na quinta-feira, o Mercadão abre das 7 horas da manhã ao meio-dia. Na sexta-feira, das 7 horas da manhã às 6 horas da tarde. No sábado, das 7 horas da manhã às 4 horas da tarde. E no domingo, das 7 horas da manhã ao meio-dia. Feiras livres serão realizadas normalmente nos locais e horários de costume, das 6 horas da manhã a 1 hora da tarde. Feiras noturnas também serão realizadas normalmente nos locais e horários de costume, das 5 horas da tarde às 10 horas da noite. Cemitérios municipais, funcionamento normal, atendimento das 8 horas da manhã às 4h30 da tarde. Visitação das 7 horas da manhã às 5 horas da tarde. Parques e bosques funcionam normalmente todos os dias. Na quinta-feira, o pedalinho, a caravela e o bondinho na Lagoa do Taquaral estarão em funcionamento. A Torre do Castelo abre normalmente no feriado de quinta-feira e na sexta-feira, das 10 horas da manhã ao meio-dia e da 1 hora da tarde às 5 horas da tarde. No sábado e no domingo, das 9 horas da manhã ao meio-dia e da 1 hora da tarde às 9 horas da noite. A entrada é gratuita. Sistema Público de Saúde, os prontos socorros dos hospitais Mário Gatti e Ouro Verde, assim como o SAMU e as unidades de pronto atendimento Campo Grande, São José e Anchieta, funcionam normalmente com atendimento 24 horas. As outras unidades de saúde permanecerão fechadas quinta-feira, 21 de abril, e funcionam em escala reduzida na sexta-feira, 22 de abril. Ceasa Campinas. A área administrativa da Ceasa, o Banco de Alimentos e o Departamento de Alimentação Escolar encerrarão as atividades na quarta-feira, dia 20, às 4 horas e 22 minutos e retorna na segunda-feira, dia 25, às 8 horas da manhã. O Mercado de Flores funciona na quinta-feira, dia 21, das 10 horas da manhã às 4h30 da tarde. Na sexta-feira, das 8 horas da manhã às 4h30 da tarde.
No sábado, o funcionamento segue normal, das 8 horas da manhã a 1 hora da tarde. O mercado de hortifruti funciona na quinta-feira, das 7 horas da manhã a 1 hora da tarde, para o público em geral. E na sexta-feira, das 7 horas da manhã a 1 hora da tarde. No sábado, o funcionamento é normal. E Procon, os atendimentos no 151 e os postos do Procon nas unidades de atendimento do Agiliza e sede administrativa seguem o expediente da Prefeitura. Encerram na quarta-feira e retornam na segunda-feira, dia 25. O mesmo vale para a unidade do Procon no Poupa Tempo Campinas. Olha só, e neste feriado prolongado, a concessionária CCR Autoban estima a circulação de 871 mil veículos no sistema Anhanguera Bandeirantes. Atenção para os horários de maior circulação, hein? Hoje, das 4 horas da tarde às 8 horas da noite, amanhã, das 9 horas da manhã ao meio-dia, e no domingo, o retorno para casa das 11 horas da manhã às 8 horas da noite. Então, para falar sobre esta intensa circulação, movimentação e dicas importantes, eu converso com a Neucélia Cevalhos, ela que é supervisora de atendimento. Então, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo aqui com o Câmara Notícia, neste dia que eu imagino de muito trabalho. Como é que é a preparação para um feriado prolongado? Seja bem-vinda e boa tarde. Obrigada, Gabriel. Boa tarde. Boa tarde a todos aí que estão nos assistindo do Câmara Notícia. Exatamente, é muito corrida essa saída de feriado, são 5 dias, né? Então começa hoje na quarta-feira, como você disse, e é esperado um movimento grande hoje à tarde, amanhã na quinta-feira no período da manhã, e no retorno, no domingo. Então, a gente pede bastante atenção aí dos clientes para que acessem o nosso site antes de pegar a rodovia, até para saber como estão as condições aí de tráfego. Sobre este assunto que você citou agora, Neucélio, para quem está nos assistindo agora, vai pegar a estrada mais tarde. É possível obter informações, então, sobre condições de tráfego de uma estrada específica ou... Pegou lá a estrada, caso aconteça algum problema e você precisa solicitar serviço, um auxílio mecânico, um resgate, ou até informar a ocorrência na rodovia que você verificou, esse motorista, esse condutor, né, no caso, quem está com este motorista, ele consegue avisar a concessionária o que está acontecendo, ou no caso do monitoramento? Sim, Gabriel, os motoristas, né, nossos clientes, eles podem usar o nosso telefone de emergência, tem um a cada 1 quilômetro nos 2 sentidos da rodovia. Também nós temos o serviço do 0800, que é o 0800 055 5550, e também uma novidade, nós temos o atendimento no WhatsApp, que é também adicionar o número, que é o 11 4589 3999. Pelo WhatsApp, o cliente consegue ter informações das condições de tráfego muito rapidamente no celular e também solicitar um apoio. A nossa orientação é que, caso aconteça algum problema com o veículo, procure um posto de serviço mais próximo para não ficar na rodovia ou uma área segura da rodovia além do acostamento e entre rapidamente em contato conosco. Então tem várias frentes para conseguir fazer essa comunicação, então. Tem o telefone 0800, tem o WhatsApp, então, que você acabou de passar o número para já adicionar, então, né, que é importante antes de sair já ter esse número caso aconteça alguma coisa, e você disse que pelo site consegue fazer esse monitoramento também, o motorista, em relação a tráfego? Sim, nós temos as informações do tráfego também pelo site autoban.com.br. Lá nós atualizamos a cada momento que tem uma informação, o cliente consegue ter essa informação direto do site. A partir de hoje, né, o feriado prolongado é amanhã, mas muitas pessoas a gente sabe que pegam a estrada hoje. Existe alguma restrição de tráfego, veículo de carga que não pode circular? Alguém que tem algum veículo, ele não pode trafegar no dia de hoje ou amanhã no feriado? Amanhã, sim, tem a Operação Caminhão, né, realizada pela Polícia Militar Rodoviária. Então, os veículos, né, os caminhões, eles devem utilizar a rodovia Anhanguera entre os quilômetros 48 até o 23, então quase próximo ali à entrada do Rodoanel,
então eles têm que utilizar a rodovia Anhanguera, tá? Não pode utilizar a rodovia Bandeirantes nesse trecho. Isso na quinta-feira, né, amanhã, e também no domingo, entre as 2 da tarde até as 10 da noite, Gabriel. Informação importante que a Nelcélia passou aqui para a gente sobre uma restrição no dia de amanhã. Agora, em determinado momento do trajeto, a gente encontra ciclistas. Existe uma orientação para quem está com a bicicleta e também para o condutor do veículo, Nelcélia? Olha, Gabriel, nossa orientação é que para eles utilizem sempre o acostamento, né? Não entrem na rodovia, no meio da pista. A questão dos EPIs também, roupas claras e, claro, no mesmo fluxo aí do veículo. Então, é muito importante que eles não entrem na rodovia, né? Na pista para fazer esse trajeto deles, principalmente em dias tão movimentados. Nesse trajeto que é bastante movimentado, né? Da Anhanguera, da Bandeirantes, existem câmeras de monitoramento de tráfego nessas estradas? Como é que é este trabalho? O que é verificado? Sim, dentro do nosso CCO, né, que é o Centro de Controle de Operações, é a área de monitoramento. Nós temos aí 106 câmeras monitorando todo o sistema Anhanguera Bandeirantes. Nós temos uma equipe lá 24 horas e qualquer ponto de atenção, um veículo parado no acostamento, uma situação de emergência, a equipe consegue rapidamente acionar uma viatura para atendimento no local da rodovia, Gabriel. Por conta deste sistema de monitoramento, né? Existe algum caso que foi marcante para você aí que você pode nos contar que aconteceu, que a câmera flagrou, alguma coisa, algum atendimento que foi realizado por conta dessa câmera, Nelcélia? Sim, Gabriel. Bom, eu tenho 23 anos de atendimento, então tenho bastante histórias, mas assim, algumas muito marcantes é exatamente a questão do cliente não saber que está sendo monitorado e a equipe visualizar uma situação de emergência e acabar acionando a viatura e o recurso chegar para atendê-lo antes mesmo de ele entrar em contato com a gente. Isso é uma surpresa normalmente para eles, porque tem câmeras que têm quase 3 quilômetros de distância de zoom. Então, nós conseguimos perfeitamente olhar e ver que está numa situação difícil e precisa urgentemente de um atendimento. Então, nós temos algumas histórias, assim, bem bonitas e marcantes para o cliente que se espanta quando chega o recurso e ele nem fez o pedido ainda. E, Nelcélia, tenha o cuidado também, que eu acredito que as câmeras de monitoramento façam, dos animais também, né? Porque, infelizmente, às vezes eles acabam atravessando ali num espaço ou outro. O condutor precisa ter este cuidado também, né? Exato. Principalmente nas regiões de municípios, né? Pode ter cachorro, né? Animal pequeno. Graças a Deus temos poucos, principalmente os de grande porte, né? Não temos, mas merece atenção não só para animais, mas também para um veículo parado no acostamento, um veículo parado sobre a faixa, de repente, numa situação de emergência, ou até acidente, né, Gabriel? Que pode acontecer, a pessoa não está atento ali no trânsito e acaba ocorrendo um outro acidente. Nelcélia, sobre cinto de segurança, né? Este é um assunto que eu acho que voltou um pouco à tona, né? Recentemente, qual que é a recomendação se tiver adulto, idoso, criança, animal de estimação, banco da frente, banco traseiro? Acho que é sempre importante a gente atualizar e reforçar essa importância. Exato, Gabriel. Inclusive, em nossos painéis de mensagens, ao longo de toda a rodovia, nós sempre colocamos mensagens da utilização do cinto. A utilização de cinto para todos, né? São para todos dentro do carro. Então, não é só para o motorista, é para o passageiro, é para quem está no banco de trás, se tiver criança com assento ou com a cadeirinha. Nós ainda temos acidentes de pessoas que estão sem a utilização do cinto de segurança e é muito perigoso porque as pessoas normalmente são ejetadas, né, fora do veículo, são acidentes graves. Então, a importância do cinto de segurança sempre tem que ser mencionada. É muito importante a utilização do cinto para todos que estão dentro do veículo. Nelcélia, já eu vou falar aqui sobre a previsão do tempo, mas já adiantando, né, a previsão é de sol, pelo menos aqui na região de Campinas. Mas caso o motorista vá para uma região um pouco mais distante e ele enfrente chuva muito forte ou uma neblina que prejudique a visão,
Qual que é a orientação? O que ele deve fazer? Deve ir para o acostamento? Geralmente não é para ele ficar parado na pista, é para ele diminuir a velocidade em caso de chuva e de neblina, para o motorista, para quem está nos acompanhando. Gabriel, você disse tudo, exatamente isso. Principalmente em questão, assim, dias de chuva ou até neblina, a orientação é para não reduzir a velocidade bruscamente na faixa, né, na pista de rolamento, seguir a sua viagem normalmente, acender, né, não esquecer de ligar o farol baixo, que é importante, principalmente na chuva e na neblina, não frear, não parar na pista nem no acostamento, porque uma pessoa, de repente, precisa parar no acostamento, tem um veículo parado lá e ela não consegue enxergar. Então, a nossa preocupação e orientação é sempre essa, não pare na rodovia, tente trafegar com calma, né? A gente sabe que dá um pouquinho de nervoso, principalmente neblina, né? Um pouquinho mais, mas assim, que deixe o farol baixo aceso, trafegue normalmente, e se encontrar um posto de serviço, um local que pare, que, né, de repente a pessoa consegue parar e esperar acalmar, mas o ideal é que trafegue normalmente, sem frear e sem parar no acostamento. Redobre a atenção, então, mantenha a tranquilidade para seguir o caminho, então, é a orientação em caso de neblina e de chuva. Exato, manter distância, né, segura do veículo à frente, principalmente porque o da frente também pode frear, pode fazer algum movimento que assuste, então é importante essa atenção, principalmente do veículo que está à frente. Para quem ainda não carregou o carro, vai viajar, está assistindo aqui ao Câmera Notícia, está arrumando a mala ali. Existem substâncias perigosas que não podem ser levadas no veículo? Ou quem tem, por exemplo, uma prancha muito grande, vou colocar em cima do meu carro. Existe algo que ele precisa tomar cuidado, este condutor, Neucélia? Sim, Gabriel, é muito importante, inclusive, a verificação do veículo antes da viagem, né? Principalmente os itens básicos assim de segurança, como o limpador de para-brisa, o estepe, o pneu, a questão do óleo, né? E principalmente a bagagem. Tem gente que coloca bastante bagagem dentro do veículo, solta, né? Que numa freada, numa situação de emergência pode machucar as pessoas que estão lá dentro. Então a gente pede para deixar sempre arrumadinha dentro do porta-malas. Tem também clientes que podem pensar em transportar combustível, porque não sabe onde tem posto, que é um perigo, né? A questão de transportar combustível. Então, a gente sempre pede essa verificação antes de pegar a estrada, cheque o caminho que vai percorrer, onde tem posto de serviço, restaurante, onde o cliente pode parar para, de repente, descansar um pouquinho antes de voltar para a viagem. E, claro, cuidar bastante da bagagem, não deixar solta, nem produto assim, de repente garrafa, ou deixa material grande dentro do carro que pode machucar alguém. E, Neucélia, existe algum programa para educar os futuros motoristas e pedestres para um trânsito seguro? Falando sobre futuro e também sobre educação agora. Sim, nós temos o Caminhos para a Cidadania, né? É algo sensacional. Realizado com os professores em escolas municipais. Então, eles são os multiplicadores aí dessas crianças, até para os nossos futuros motoristas. E a gente trata de tudo que é segurança, e nós falamos sobre cinto, sobre a questão de velocidade da via, tudo que a gente pode ensinar aí para essas crianças. Neucélia, para encerrarmos então aquela última orientação, reiterar a importância então de manutenção do veículo antes de pegar a estrada, o que você pode fechar para a gente aqui este assunto para quem vai pegar a estrada neste feriado prolongado? Gabriel, importantíssimo essa verificação do veículo antes de pegar a estrada, né? Principalmente o caminho que ele vai percorrer, saber onde ele pode parar se precisar de ajuda, adicionar o nosso telefone de atendimento para uma emergência, né? Mais uma vez o WhatsApp, que é o 11 4589 3999. Se acontecer algum problema, pare num local seguro, que ele, né, não fique exposto na rodovia e entre em contato com a concessionária para rapidamente nós conseguirmos aí atendê-lo e tirar ele de uma situação de emergência. Neucélia Cevallos, muito obrigado pela disponibilidade aí do seu tempo, bom trabalho, né? A gente sabe que é um dia importante aí nesse feriado, hoje, amanhã, no domingo, no retorno, e até uma próxima oportunidade.
Obrigada, Gabriel, aí pela oportunidade também, e um ótimo feriado a todos vocês e todos que estão nos assistindo. Para todos nós. E a gente segue falando aqui sobre essa movimentação nas estradas, viu? A concessionária Renovias espera aproximadamente 507 mil veículos pela malha viária que interliga Campinas, Circuito das Águas e sul de Minas Gerais durante este feriado. A concessionária Rota das Bandeiras prevê a passagem de 660 mil veículos pelo corredor Dom Pedro de rodovias em 5 dias de operação especial por conta do feriado. Somente hoje são aguardados 175 mil veículos e a previsão é de que o tráfego seja acentuado no período das 4 horas da tarde às 9 horas da noite desta quarta-feira. O fluxo também deve se manter alto na manhã de quinta-feira, amanhã. Então, atenção motoristas e boa viagem quem for descansar e se divertir. Olha só, hoje pela manhã aconteceu uma coletiva do prefeito Dário Saad que anunciou novas taxas de remoção e estadia de veículos aqui na cidade de Campinas. Uma questão que sempre foi muito debatida na cidade era, sem dúvida, o valor cobrado da remoção e o valor cobrado da estadia de veículos que eram levados para o pátio da INDEC por questões de documentais ou outras questões que a prefeitura era obrigada a levar para o pátio da INDEC. E desde o início, desde o ano passado, eu tenho discutido com a equipe técnica da INDEC e da Secretaria de Transportes a redução dessas taxas. Muitas vezes, o proprietário de um veículo, ele tem problemas ou de documento ou do próprio veículo, e quando esse veículo é guinchado, quando esse veículo fica no pátio, muitas vezes causa uma dívida muito grande, inviabilizando até a recuperação desse bem. Então é uma coisa que sempre me incomodou muito e nós estávamos discutindo há um tempo, e agora a equipe técnica da INDEC, a equipe técnica da Secretaria de Transportes vem propor uma redução de 28% na estadia, na remoção, e 57% na estadia. Isso, nós sairemos de, hoje, R$ 81,7 por dia de estadia para R$ 35,17. E a remoção, hoje, de R$ 490 para R$ 351, uma redução de 28,32%. Nós queríamos também anunciar que foi assinado um convênio, agradecer ao governo do estado, que nós assinamos um convênio com o Detran e vamos continuar fazendo, né, secretário, a remoção e também a estadia, mantendo os carros que o Detran encaminhar também para a cidade de Campinas, que é a Polícia Militar. Então, hoje nós anunciamos a redução de taxas e anunciamos também um convênio com o governo do estado, e a gente o pátio da INDEC também vai ser utilizado para os carros do governo do estado através das apreensões eventuais da Polícia Militar, Polícia Civil. Ainda nesta entrevista coletiva que aconteceu hoje pela manhã, o prefeito Dário Saad respondeu sobre o fim da emergência sanitária por Covid-19 no país, anunciado recentemente pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Olha, eu acredito que essa suspensão da emergência sanitária poderia ter essa fase de transição. Eu não acho que deveria ser 90 dias, é um período longo, mas entre 30 e 60 dias seria uma fase que a gente poderia analisar melhor os números da pandemia. O importante, independente da questão da suspensão da emergência sanitária, é a gente continuar atento aos indicadores, atento aos novos casos, atento a essa fase final, assim a gente espera, da pandemia, para que a gente não possa ter surpresas que nós tivemos na segunda onda e na terceira onda.
Meio-dia e 58, nós estamos ao vivo nesta quarta-feira, hora das notícias do Legislativo, porque acabou recentemente a 22ª reunião extraordinária. A repórter Viviane Novaes acompanhou e traz agora para a gente as discussões e votações que aconteceram. Então seja bem-vinda e boa tarde, Vivi. Olá, Gabriel. Boa tarde a todo mundo. Isso mesmo. Hoje de manhã aconteceu mais uma reunião extraordinária aqui da Câmara de Campinas, reunião extraordinária de número 22. Ela foi presidida pelo presidente da casa, o vereador Zé Carlos, ele que está aqui do meu lado e vai fazer um resumo de tudo que foi falado esta manhã. Presidente, obrigada por falar com a gente aqui do Câmara Notícia. Boa tarde para o senhor. Queria que o senhor fizesse um resumo, né? Vários projetos na pauta do dia, no total 17. Vamos começar falando dos projetos do Executivo? Vamos. Boa tarde a todos, boa tarde aos telespectadores da TV Câmara. Prazer enorme estar falando com vocês aqui. O primeiro projeto que foi discutido aí, como a gente disse, né, do Executivo, e falou um pouquinho aí sobre a Agência de Fomento do Estado de São Paulo, né, que autoriza, né, aqui na cidade o crédito. Teve bastante discussão, né? Não, aqui é a casa do debate. Esse projeto foi amplamente debatido. É um projeto do Executivo que visa dar infraestrutura para alguns bairros da nossa cidade que estão com o asfalto bem deteriorado e que esse empréstimo do Desenvolve São Paulo, através do Executivo, vai facilitar o recapeamento aí de vários bairros da nossa cidade que estão há muito tempo completamente remendados e impossibilitados até de fazer novos tapa-buraco. Então isso, sem dúvida nenhuma, é importante para a nossa cidade. Um outro projeto também, o segundo, que veio à discussão também do Executivo, que fala sobre a doação de um terreno para a Polícia Federal. Bastante importante também, presidente. Isso, quando eu fui presidente da Comissão de Política Urbana, nos idos lá de 2008, 2010, eu andei junto com a Polícia Militar, com a Polícia Federal, atrás de um terreno onde ela pudesse construir a sua sede aqui na cidade de Campinas, porque a sede da Polícia Federal é alugada hoje num local completamente dificultoso para os embates, né? Vamos dizer assim. E naquele local, eles tinham aí um prazo para a construção desse quartel-general, vamos dizer assim, da PF, e não aconteceu. Então, o governo vem com esse projeto agora, normatizar e fazer com que a Polícia Federal faça o mais rápido possível, com tempo de duração para se construir. Então é de extrema importância para a nossa cidade e para a região como um todo. Zé, também na pauta alguns projetos, né, que homenageiam algumas pessoas que vivem aqui em Campinas e que fazem, né, bem para a sociedade, para a cidade. É importante também a Câmara homenagear essas pessoas, de uma maneira geral, né? Claro, eu sou favorável, porque isso é uma prerrogativa dos vereadores, de fazer homenagem a quem trabalhou, a quem dedicou parte da sua vida, do seu tempo, em benefício da comunidade campineira. Então é importante também essas homenagens, e tivemos aí vários vereadores que fizeram esses projetos e que foram aprovados na sessão extraordinária de hoje. Zé, também vale lembrar o pessoal de casa que a Câmara também vota projetos que dá nome de rua, nome de praça. Hoje teve uma votação desse tipo. É uma curiosidade, né? Passa por aqui os nomes da nossa cidade, das ruas e avenidas. Isso é prerrogativa do vereador. O vereador tem várias prerrogativas. Ele faz projeto, aprova o projeto, faz indicação, faz requerimento, que é uma maneira dele fiscalizar o executivo, e também homenageia. Quais são essas homenagens? Várias homenagens, inclusive nome de ruas. E normalmente a pessoa que traz um currículo carregado de benfeitorias para a cidade de Campinas, ela procura o vereador, e o vereador tem essa prerrogativa de dar o nome de uma rua, de uma praça, ou monumentos, entendeu? Então isso também faz parte do currículo de trabalho do vereador. Vereador, como o senhor disse aí, também é prerrogativa do parlamentar moções, né? Mas para o final da sessão, algumas moções foram votadas. Isso também faz parte do trabalho.
Claro, faz parte também da prerrogativa do vereador. É fazer moções para outros órgãos que não seja dentro do município, seja ele estadual, federal. Então, o vereador tem essa prerrogativa de estar fazendo, como para o governo do estado, para fazer algumas benfeitorias, também para o governo federal. Isso é prerrogativa do vereador e essa casa não tem faltado a essa discussão. De uma maneira geral, a manhã de quarta-feira foi bastante produtiva com a reunião de hoje? Todas as sessões da Câmara Municipal de Campinas, elas têm sido produtivas. Nós adotamos um procedimento que, no mínimo, aí a gente tem feito tem trazido vários projetos para a pauta, para discutir, seja ele de qual o assunto for, e os vereadores têm dado conta desse trabalho através das votações. Hoje nós tivemos 17 projetos em pauta. Normalmente, todas as sessões têm de 15 projetos para mais, para serem discutidos. E eu espero que agora, no mês de maio, se Deus quiser, a gente volta com as sessões presenciais, nos horários normais das sessões ordinárias. E fica o convite para a população também sempre acompanhar, né? Por enquanto, como o senhor disse, está sendo de maneira remota, pode acompanhar pelas redes sociais, em breve presencial. Em breve, se Deus quiser, presencial, lá na Rua Lusitana, Bento Quirino, exatamente, Bento Quirino, me fugiu aqui da memória, mas é o Teatro Bento Quirino, lá na Rua Lusitana. Se Deus quiser, na primeira quinzena de maio, estaremos lá fazendo as sessões presenciais. Tá certo, então. Muito obrigado pelas informações à nossa repórter Viviane Novaes e a disponibilidade do tempo também do presidente da Câmara de Campinas, o vereador Zé Carlos. Lembrando, e reforçando, você que quiser acompanhar na íntegra todas as discussões e votações da 22ª reunião extraordinária, é só acessar youtube.com/TV Câmara Campinas. E agora à tarde já vai entrar no site também a pauta da 23ª reunião extraordinária, que acontece na próxima segunda-feira, a partir das 9 horas da manhã. E aí você já consegue acompanhar tudo que vai ser discutido e votado. Olha só, depois de 5 meses, a Câmara Municipal de Campinas voltou ontem a realizar reuniões solenes para homenagens especiais e também comemorações. A solenidade fez parte das atividades de comemoração da 26ª Semana da Comunidade Italiana. Confira como foi. O líder de governo Luiz Rossini presidiu essa primeira sessão solene da Câmara de Campinas em 2022. O homenageado da noite foi Sérgio de Simone, que recebeu a honraria de título de cidadão campineiro. Eu acho que o Serginho de Simone, ele representa muito da saga dos italianos, dos imigrantes italianos que vieram para cá desde o final do século XIX, né, que veio com o desejo de trabalha desde pequeno, que preserva os valores de família, respeito aos mais velhos, a boa educação, a hospitalidade, né? Ele sintetiza um pouco isso. E ele, começando vendendo livros, enciclopédias, se tornou um dos empresários do ramo gastronômico mais reconhecido da nossa cidade, inclusive ajudar a fundar entidades de bares, restaurantes, né? Então a comunidade italiana se sente representada na pessoa de Sérgio de Simone e se sente reconhecida, né, com essa homenagem, pela dedicação, pelo esforço, por ter ajudado a fazer de Campinas a cidade que ela é hoje. Como contou o parlamentar na sessão, Sérgio é brasileiro, natural de São Paulo e filho de imigrantes italianos que se casaram no Brasil. Mudou-se para Campinas em 1979, onde constituiu família e teve 3 filhos. Aqui no município, antes de consolidar carreira no ramo gastronômico, chegou a ser treinador de futebol e piloto de moto velocidade, modalidade na qual foi campeão paulista em 2002. Foi maravilhoso porque a gente tem uma história, né? E na minha família só eu não era campineiro. Então, quando é uma pergunta, falou, de onde que você é? Eu sou de Campinas, né? Então, existe sempre aquela situação que não deixa de ser uma verdade. Mas agora, quando
temos esse reconhecimento, é um título. Então, eu sou campineiro porque eu tenho origens, muitas coisas a ver na cidade. E, além de mais, convidado por um amigo, que foi no primeiro trabalho quando eu era adolescente, né? Então, isso daí remete uma história, e eu trouxe os amigos de verdade para homenagear comigo aqui nesse momento, que para mim foi muito especial. Não esperava depois, né, de tantas coisas na vida, conquistar isso através de uma homenagem, ser cidadão. A homenagem faz parte da comemoração da 26ª Semana da Comunidade Italiana, que retorna após 2 anos de pandemia. Haverá atividades temáticas todos os dias até o grande encerramento, no domingo. Rossini, que é autor da lei que cria a Semana da Comunidade Italiana, enalteceu essa programação campineira. Você sabe que uma das características do italiano é que ele é festeiro, né? Então, para comemorar o dia da comunidade italiana, que é 17 de abril, a gente faz uma semana de eventos, de festa. E encerra com um evento que já é tradicional, maravilhoso, uma missa celebrada em italiano, na igreja de São Joaquim e São Roque, em Joaquim Egídio, e depois na praça uma festa com culinária italiana. E Joaquim Egídio, porque aqueles imigrantes vieram principalmente para Sousa e Joaquim Egídio. Lá concentra muitas famílias imigrantes italianos, então fazendo lá, a gente simboliza aquele início, né, do desenvolvimento de Campinas com a presença dos italianos aqui. Então venha participar desse evento também no domingo. Olha só, no mês de abril do ano passado, foi criado aqui na Câmara de Campinas a Comissão Especial de Estudos para a Preservação da Área de Proteção Ambiental, a APA de Campinas. E depois de analisar, discutir e verificar o cumprimento das diretrizes estipuladas na lei, a comissão está preparando o relatório final. A vereadora Débora Palermo, presidente da Comissão Especial de Estudos da APA Campinas, comentou o relatório final referente aos trabalhos realizados pela comissão. As principais sugestões foram, a criação do Corpo de Bombeiros em Sousas, por ser uma área de preservação ambiental, combate a incêndio, treinamento de brigadas, para combate a incêndio, instalação de ecopontos para descarte de resíduos, em Sousa, Joaquim Egídio, Gargantilha, Carlos Gomes e Monte Belo. A APA é composta por uma extensa área verde de vegetação natural e de grande importância para Campinas, sobretudo para a preservação do meio ambiente. O principal objetivo da Comissão Especial de Estudo foi fazer uma análise sobre os impactos ambientais que loteamentos instalados em fase de implantação podem ter tido sobre a região. A APA, é o pulmão da nossa cidade, se nós não garantirmos, não tem como nós falarmos em qualidade de vida sem preservar o meio ambiente, Tudo está diretamente ligado. Então, se não houver fiscalização, e essa questão de autorizar condomínios na área de APA é muito complicado, Porque nós temos rios, temos nascentes e nós sabemos, Eu que nasci aqui, eu sei quantas nascentes nós já perdemos, quantas árvores nós já perdemos. Não que a gente seja contra o progresso, mas ele tem que ser organizado e disciplinado para a gente não perder o que é de mais valioso, que é a qualidade de vida nessas regiões. A parlamentar também comentou sobre a remoção de vegetação, aumento da população da área e eventual diminuição dos recursos naturais disponíveis, além do importante trabalho de conscientização feito pela comissão. Porque se a gente não ensinar desde cedo, as crianças na escola, na educação mesmo formal, a cuidar do meio ambiente, a preservar, a descarte de lixo, a preservar as nascentes, aí nós nunca vamos conseguir também melhorar e manter, e conscientizar, fazer as pessoas trazer a consciência, uma reflexão sobre isso. Eu acho que é a forma mais importante e mais eficaz da gente garantir isso, Precisamos de aumentar a fiscalização, nos condomínios, nessa área de APA e APPs, não só de condomínios, mas também de corte de árvores, de assoreamentos, de nascentes, de rios,
Sobre os próximos passos, para quem será entregue o relatório, a presidente da comissão diz que vai se reunir com os demais membros da comissão. Paulo Gaspar, Mariana Conte e Guira Calisto. Para a gente decidir não só para quem a gente vai encaminhar, mas também quais outras ações e indicações, requerimentos a gente possa estar fazendo. Nós estamos estudando alguns condomínios ainda, né? Nós pedimos alguns documentos a mais. A Comissão das Pessoas com Deficiência ou Mobilidade Reduzida aqui da Câmara de Campinas se reuniu esta semana e debateu o Abril Azul, mês dedicado à conscientização do autismo. A Comissão Permanente das Pessoas com Deficiência ou Mobilidade Reduzida da Câmara trouxe o tema Abril Azul, mês dedicado à conscientização do autismo. O presidente do colegiado Marrom Cunha conduziu os trabalhos da terceira reunião ordinária. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 1 em cada 160 crianças no mundo tem sintomas de transtorno espectro autista. Em todo o mundo, mais de 70 milhões de pessoas são diagnosticadas com autismo, o que corresponde a cerca de 1% da população mundial. No Brasil, cerca de 2 milhões de pessoas são autistas. Essa condição, muitas vezes, pode ser identificada nos primeiros meses de contato com o bebê. Porém, devido ao desconhecimento e aos estereótipos atribuídos a ela, existem casos em que diagnosticados só é feito na vida adulta. Profissionais da educação foram convidados para falarem sobre o tema. Por exemplo, às vezes uma reuniãozinha com amigos, de primos, se a criança não souber as regras, não souber esperar o contato visual, como conviver no social, no coletivo, ela também vai ser deixada de lado. Então é aí que a educação física especial entra para melhorar essa vida social, essa qualidade de vida da criança ou da pessoa, enfim. O autismo é um espectro, né? Uma variação imensa de possibilidades e não apenas um recorte que a gente vê nos filmes, nas novelas, né? Daquela criança que se mexe para frente, para trás, ou do sujeito genial que, né, faz contas em matemática, assim, de forma brilhante, não tem dificuldade de interação. Mas a gente tem uma população verdadeiramente imensa aí que não recebem os cuidados adequados por não estarem nesse estereótipo que as pessoas imaginam. Para o parlamentar, conhecer sobre o tema é uma das formas para diminuir a discriminação. Estiveram na reunião virtual e deram depoimentos o Wilson, que é pai da Thaís e tem o transtorno do espectro autista. A Thaís, e sou suspeito para falar, porque sou pai, né? Uma mulher brilhante, inteligente, e então eu diria que nós só tivemos benefícios, né? Quando veio esse diagnóstico, porque houve a possibilidade de ter uma mudança de vida muito importante. E nós não percebíamos, como pai, né, como tanto a mãe, nós não percebíamos. E aí, quando ela nos mostrou, nos trouxe as informações, aí a gente começa a passar um filme, né, das características de tudo aquilo que acontecia no passado, e, poxa vida, quanta coisa, quantos sinais que nós não percebíamos. A desconfiança do autismo, ela partiu de mim, e fui eu que fui buscar o diagnóstico de autismo. Nenhuma vez o autismo foi cogitado, nem pelos profissionais que me conheceram na infância, na adolescência, nem na vida adulta. Mesmo esses profissionais fazendo observações que eram condizentes com o autismo.
Amanhã tem a abertura da terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B e o Guarani tem uma parada complicadíssima, viu? Diante do Grêmio fora de casa às 4h30 da tarde. Olha aí na sua tela. As duas equipes ainda não venceram na competição, então tem tudo para ser um duelo tenso, viu? O técnico Daniel Paulista deve contar com o retorno do atacante Lucão do Break no lugar de Nicolas Careca. E do lado gremista, o atacante Diego Souza, experiente, deve retornar, então, Grêmio Guarani, amanhã no feriadão, hein? Já no sábado, às 4h da tarde, é a vez da Ponte Preta entrar em campo, viu? Contra o CRB, no estádio Moisés Lucarelli. Macaca, penúltima colocada, está em busca da primeira vitória. Então, o técnico Hélio dos Anjos, que ainda não venceu à frente da equipe, então também que essa primeira vitória aí vai tentar quebrar este jejum. Então, é o futebol neste feriadão com o Guarani amanhã enfrentando o Grêmio e a Ponte Preta com este duelo difícil também diante do CRB, mas que acontece aqui na cidade de Campinas. 1h19. Bom, quarta-feira você já sabe, né? Dia do nosso quadro Se Liga na Profissão. E hoje nós vamos falar sobre uma atividade antiga, desde as primeiras décadas do século XX, já se trabalhava em praças, parques, para registrar os momentos especiais ou mesmo do cotidiano. Pode ser um retrato ou até aquela famosa 3x4. Já sabe o que é, né? Então acompanhe a partir de agora o dia a dia de um fotógrafo no Se Liga na Profissão. Bom, é o quadro Se Liga na Profissão e olha só que bacana, hoje a gente vai falar sobre fotógrafo, então se liga aí, bora! O fotógrafo capta imagens com uso de câmeras, sua gravação e reprodução em papel e meios digitais, né? O fotógrafo precisa entender, olha só, tudo e mais um pouco sobre máquinas, lentes e filmes. Bom trabalho pode ser jornalístico, documental ou até mesmo comercial. Bom, e para a gente entender um pouco mais sobre essa profissão, tô aqui com a Sandra. Tudo bom, Sandra? Tudo ótimo. Bom, há quanto tempo você trabalha como fotógrafa? Então, profissionalmente já tem mais de 20 anos. Sim, bastante tempo já. Como se interessou pela profissão? Conta pra gente. Muito tempo atrás, né, com uns 15 anos mais ou menos, eu nem morava no Brasil, então a paisagem sempre é uma coisa que todo fotógrafo começa gostando de registrar coisas novas, paisagens novas. Então foi viajando mesmo, viajando bastante, querendo captar aquele momento das viagens. O que você mais gosta de fotografar, assim? Com certeza. Chamou mais atenção para você iniciar nessa profissão? Eu acho que a fotografia de paisagem é o primeiro momento, né? E depois retrato. A gente gosta bastante de retratar o outro, retratar o diferente quando você viaja, as culturas, os elementos da cultura. Acho que é o que chama geralmente primeira atenção é isso. Essa aqui é sua parceira. Parceira de vida, inseparável, tá em todo lugar, com certeza. Como que é? Tem que cuidar, manutenção? Sim, importantíssimo. E também, assim, dicas que já fica celular. Muitas pessoas fotografam bastante com celular e esquecem de limpar o equipamento. Então, super importante você estar sempre limpando a câmera do celular, que acaba prejudicando as imagens. E essa câmera, muito cuidado, levar ela sempre bem acoplada, muito bem limpa também. A digital, ela tem essa... Quando a gente troca as lentes, a gente tem que sempre estar limpando equipamentos. Bom, fala um pouquinho sobre o dia a dia de um fotógrafo, como é? É bem animado, eu diria, assim, a gente está sempre ligado nos acontecimentos, é o que eu digo, quando a gente é fotógrafo, a gente pode até falar, sou fotógrafo de paisagem, mas a gente sempre está atento a tudo que acontece. Então, às vezes você está passeando na rua com a sua câmera, tem um fato mais fotojornalístico, você vai tirar a câmera e faz. Às vezes uma pessoa bonita, você pode querer fazer um retrato dela, às vezes está andando com uma... Vai para São Paulo, por exemplo, tem aquela parte japonesa de São Paulo, então é uma parte muito cultural que você consegue registrar, então o tempo inteiro a gente está ligado. Bom, e você é professora, né? Conta pra gente. Sim, é muito gratificante. Há 13 anos sou professora no Senac Campinas e é um prazer poder passar, poder ver o aluno captando as primeiras imagens de modo manual,
poder também dar referências, que é muito importante, explicar todo o processo, que não é só apertar o botão, né? Tem muita coisa por trás. É, lógico, né? Se fosse só apertar o botão, acho que qualquer um seria fotógrafo. Exatamente. Né? Tem muita coisa que envolve para a pessoa se tornar um bom fotógrafo, né? Exatamente. Muita coisa. O que, por exemplo? Então, tem toda a parte técnica, óbvio, mas também tem o refinar o olhar. Eu sempre falo que fotografar é igual tocar um instrumento. A gente tem que afinar sempre o instrumento antes de começar a tocar, né? Tem que ter esse olhar, Tem que ter esse olhar. E fotografia, como que se afina o seu olhar? É vendo fotografia, pesquisando, gostando de material, também não gostando de algumas coisas que faz parte, não gostar, tendo um senso crítico. Então, assim, afinando o seu olhar no dia a dia, nos livros, nas referências. A gente tem muito fotógrafo bom brasileiro que a gente pode também prestigiar e tá vendo. Então, é assim que a gente vai afinando o olhar. Como está o mercado hoje em dia? Porque, como você disse, hoje tem o celular, muita gente tira foto, enfim, como está? Essa é uma boa pergunta. O mercado, eu diria que ele deu, até por causa da pandemia, normal, os eventos pararam de existir, mas ele está voltando bem forte. Por quê? Exatamente essa vontade que a gente tem agora de se encontrar, de festejar, de mostrar, ó, estamos aqui, sobrevivemos. Então o mercado está aquecendo. Os eventos, em vez de 2.000 pessoas, talvez esteja 100 pessoas, mas tem acontecido bastante evento, com menor quantidade de público, mas com mais eventos, sabe, no dia a dia, as pessoas querendo festejar e registrar, né? E assim, a coexistência do celular, como você falou, é super necessário, não tem problema. Não, os próprios fotógrafos usam hoje celular também, né, Sandra? Super importante. E assim, é o que eu digo, não é só técnica apertar o botão. Então não é o que faz uma boa fotografia. Né? Não é o equipamento. O que faz uma boa fotografia é o olhar, é o desenvolver o olhar, saber as técnicas, saber as composições. Então, assim, sensibilidade, né? Isso. Treinar também, praticar bastante, com certeza. E o celular dá isso, essa possibilidade. Você treina até hoje ou não precisa mais? Nossa, claro. Vou morrer treinando. Eu sempre falo, a gente nunca tá pronto, né? A melhor foto é sempre que você vai fazer amanhã. Eu acredito muito nisso. Nossa, adorei essa frase. A gente nunca tá pronto. E é a mais pura realidade, né, Sandra? Com certeza. Com a fotografia também acontece qualquer profissão, eu acho. Muito importante. A humildade de saber que a melhor dia para fotografar vai ser sempre amanhã. Então você está sempre buscando. Ainda está por vir. Você tem que buscar, analisar teu material, estudar mais, sempre. Qual o maior desafio assim da profissão? Meu maior desafio, assim, eu sempre falo, tudo já foi feito. A fotografia nasceu em 1839. Olha só que e até 1915 tudo já foi feito. Então, tudo já foi feito. Não tem nada que não tenha sido fotografado. Né? Às vezes você faz uma fotografia e fala, nossa, que coisa mais experimental, diferente. Quando você vai ver uma referência, 1879 já tinha sido feito. Verdade. Então, o grande desafio é você fazer essa releitura do mundo com a tua essência, com o seu olhar, com a sua vivência. Isso tudo você carrega na arte, né, na fotografia. Então, é ver o mundo da sua forma e poder mostrar para os outros através da fotografia. Bom, como que é um curso de fotografia? Então, o curso aqui no Senac, o pessoal que tá interessado, ele é bem completo, sabe? A gente faz eu acho importantíssimo saber a história das coisas. Então, assim, os cursos a gente faz questão de contar a história. É o curso de fotografia de moda? Vamos começar estudando a história da fotografia de moda. A história da fotografia, a história do porquê a gente está aqui. Quando antigamente eram câmeras de 50 quilos, agora a gente tem até um celular para trabalhar. Então é um curso bem prático também, a gente tem a parte teórica bem desenvolvida, a gente aprende bastante através de referência, através da construção desse olhar na prática. Então a gente preza muito no Senac pela prática. E uma prática não solta, óbvio, uma prática que você vai ter todo um subsídio, você vai estudar todas as referências, a técnica de como fazer, e depois cada um vai pegar aquela técnica e vai aplicar na prática o seu saber fazer, que é o mais importante para entrar no mercado mesmo. A gente ouve falar muito sobre tratar a foto, né? O que é isso? Então, toda imagem digital, ela precisa ser tratada, não tem como escapar. Então, todo o curso do Senac, a gente sempre tem algumas horas para tratamento de imagem, que também é muita prática. Você vai aprender um básico para depois ir desenvolvendo, quase que fazendo também. Então, o tratar a imagem é isso. A fotografia digital, ela precisa ser passada por um tratamento de imagem para melhorar contraste, melhorar o brilho, exposição. Então, não existe fotografia digital, mesmo o celular, quem fotografa sempre está fazendo filtro, passando num programinha. Então, tá junto com a fotografia, o tratamento dela no digital. Bom, para a gente então encerrar,
Quais as orientações que você deixa para o pessoal que tem interesse em seguir nessa profissão, Sandra, Eu por acho favor? Muito importante estudar, porque tem muito aluno que chega que ele fala, eu já sei, a parte técnica eu já sei, professor, sim, como é que você aprendeu? Fui num programa, ouvi algumas dicas. As dicas, às vezes, elas não vêm com todo o conteúdo, então é diferente, totalmente diferente. Então é importante continuar sempre estudando, sempre vendo referência, correndo atrás, trocando, se atualizando, trocando com colegas, que essa fotografia cresce, com certeza. Valeu, Sandra. Obrigada. Bom, pessoal, já sabe, né? Se liga na profissão. Hora da previsão do tempo e para você que não vai viajar, vai ficar aqui na cidade de Campinas e está esperando sol, a notícia é boa, viu? Porque o tempo fica estável desde hoje, né, nesta quarta-feira, até o fim do feriado no domingo. Céu azul, poucas nuvens, sol e nada de previsão de chuva, viu? As temperaturas, elas seguem em elevação. Olha só, já estão aqui na minha tela, então primeiro para o feriadão, quinta-feira, amanhã, 21 de abril, mínima de 15 graus. Ao longo do dia essa temperatura sobe, podendo chegar aos 29 graus. Já na sexta-feira, olha só, hein, calor aumenta bastante, mínima de 18 graus, já é uma mínima elevada, né, para este outono, podendo chegar aos 31 graus aqui na cidade de Campinas. E nós temos também já a previsão para o fim de semana, no sabadão, olha só, 23 de abril, mínima de 18, máxima de 31, tem esta permanência então, e no domingo com a mínima de 19 graus, podendo chegar aos 32 graus no domingo aqui na cidade de Campinas, então sol e muito calor aqui na cidade, neste feriado prolongado com fim de semana. Bom, já que a gente está falando, né, que é uma semana mais curta para muitas pessoas por conta deste feriado de Tiradentes, amanhã então, você que vai ter uma folga, quer aproveitar para assistir um stand-up comedy e dar umas risadas, curtir um show, levar os pequenos para assistirem uma peça de teatro ou até ir ao cinema. Bom, você acompanha a partir de agora a nossa agenda cultural. Olá, agenda cultural no ar, semana curta de feriado, mas com muitas atrações para você se programar. Tem show, teatro e até exposição. E para começar, vamos de cinema. Confira. Uma escritora de sucesso entra em turnê para divulgar seu mais novo lançamento. Ela e o modelo contratado para a capa do romance são sequestrados e durante a fuga, os dois vão parar no meio da selva. Agora, eles vão precisar de muito esforço para se manterem vivos diante dos inúmeros perigos. Loretta Sage, eu vou tirar você daqui. Por que você é tão gato? Meu pai foi o homem do tempo na TV. Ei, ela não precisa ser salva aí. O que tá fazendo aí? Para as crianças tem Detetives do Prédio Azul 3, uma aventura no fim do mundo. Os jovens Pipo, Sol e Bento estão diante de um novo desafio. O porteiro Severino achou a metade maligna de um medalhão misterioso e, ao colocá-lo no pescoço, tornou-se uma pessoa malvada. Agora a turminha vai viajar para um lugar congelante em busca da metade do bem para salvar o querido parceiro. Precisa ir para a plataforma. Ele tá saindo! A gente tem que pegar aquele medalhão agora! É muito perigoso e nós não somos magos. Mas somos os detetives do Prédio Azul. E agora eu fiquei brava. Ô Campinas, eu nem acredito que esse dia chegou, eu vou voltar! E agora com a peça Mãe Fora da Caixa. Então eu tô esperando todo mundo, esse público incrível que é Campinas, pra se divertir comigo. Na quinta-feira tem sessão clássico no Teatro Iguatemi Campinas. Às 3 da tarde, A Pequena Sereia. A história de Ariel, uma sereia de 16 anos, insatisfeita com a sua vida monótona no fundo do mar.
E às 5 da tarde, Os Três Porquinhos, uma adaptação da tradicional história que traz inovações, como um lobo que não é tão malvado e assustador, além de ter pânico dos porquinhos. Sexta-feira tem o espetáculo Refúgio em Campinas. A peça é uma adaptação do premiado curta-metragem Refúgio. Vai ser no Teatro Castro Mendes, às 9 da noite. Ainda na sexta, no Museu de Arte Contemporânea de Campinas, a exposição ARL Vida e Obra, que retrata a jornada pessoal e artística do fotógrafo e artista plástico Antônio Roseno de Lima, falecido em 1998. É de graça. E essas foram as dicas de hoje. Aproveite e a gente se encontra na próxima semana. Tchau! E o Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência, desde 12h30 aqui com muitas informações do Legislativo e da Metrópole de Campinas. Continue aqui na TV Câmara Campinas, faço o convite para você a partir das 4 horas da tarde, tem a 4ª reunião da Comissão Especial de Estudos, que tem a finalidade de analisar, propor intervenções, projetos, obras e políticas públicas para combate de alagamentos, enchentes e inundações em pontos críticos aqui da cidade de Campinas. O presidente dessa comissão é o vereador Paulo Búfalo, então reunião ao vivo a partir das 4 horas da tarde. A você que está nos acompanhando, um ótimo feriado, um ótimo fim de semana e o Câmara Notícia retorna na segunda-feira após a 23ª reunião extraordinária ao 12h30. A gente se encontra até lá. Tchau, tchau!